amigos, eu sou André Costa, estamos iniciando mais um Fica Rico Podcast. Lembrando a todos que é transmitido pela TV Vincere e também por todas as nossas plataformas. O próprio Fica Rico Podcast tem sua plataforma, Jornal Clássico, Rádio Brasília Notícias, Rádio Vincere e a própria TV Vincere. E gostaria de agradecer alguns dos nossos apoiadores que aqui estão apoiam esse podcast e dizer para você que o seu espaço está reservado aqui conosco. Então, venha para a TV Vincere, venha para o Fica Rico Podcast, venha participar das nossas plataformas e eu tenho certeza que você será surpreendido de maneira muito positiva. E hoje, gente, falando nisso, nós estamos aqui para falar de joias, mas joias mesmo, né? Gente, é uma satisfação estar aqui com a Patrícia e o Augusto. Eles são da PPD Joias. Isso. São joias extraordinárias, eles estão desde 2005, como vocês falam, eternizando sonhos. Exatamente. Né? Através de joias, de peças feitas para vocês. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais de como funciona. Obrigado por estarem aqui. Sei que o tempo de todos nós é bastante corrido, mas sempre o tempo depende de nós, né? Sim. Daquilo que nós fazemos com ele. Conta para nós essa ideia de como surgiu, ir para o ramo de joias, para o segmento de joias, mas antes, fala um pouquinho do empreendedorismo, de empreender em si, de gerir um negócio, porque nós gostamos muito de incentivar. Hoje o mercado tem mudado, né? O mercado formal tem passado muito para o empreendedorismo, para o empreendedor, mas as pessoas ainda têm um receio de fazer essa mudança. Tem os lados difíceis, mas conta também os difíceis, os bons, as superações, as alegrias. Fiquem à vontade. Vendo assim como uma pessoa empreendedora desde nova, o sonho de empreender sempre me acompanhou, na verdade, né? Mas como todo bom brasileiro, surgiu da necessidade. A necessidade é que faz o empreendedorismo no Brasil, apesar de eu me sentir uma empreendedora nata, né? A empresa surgiu muito pequenininha. A empresa surgiu de uma visualização que eu fiz, quais são os produtos que são mais vendidos na internet. Foi exatamente assim que a empresa surgiu. E num site de comercialização grande da época, 17 anos atrás, eu fui visualizar quais eram os produtos mais vendidos, né? Fui fazer uma pesquisa de campo. Identifiquei celulares, identifiquei questões de eletrônicos e falei, poxa, mas isso não me agrega, não me traz aquele feeling. E aí eu continuei minha busca, né? Não deu aquele start. Isso. E aí, quando eu visualizei lá a questão de joias, a questão de semi-joias, eu falei, isso aqui já me traz uma expectativa boa de saber que eu posso cuidar disso. E eu gosto de relembrar muito essa época, porque assim, foi uma época de difícil, né? Financeiramente difícil, no momento que eu estava vivendo da minha vida. E eu tinha literalmente um dinheiro guardado da família que era exatamente a quantia de R$3.000. E eu falei, se eu precisar desse dinheiro, eu não posso utilizar para qualquer fim. Então eu realmente tive que buscar ali uma questão séria, eu fui atrás, eu falei que eu tinha conseguido peças consignadas, peguei algumas peças, comecei anunciando na internet, comecei vendo o que dava, trabalhava até 3 horas da manhã atendendo clientes, tentando fazer aquele dinheiro girar e realmente poder mostrar para todo mundo que, olha, eu estava certa. E aí a empresa começou desse jeito, literalmente dentro de um computador, e daí ela expandiu para entregas pessoais. Então, o que eu fazia? Como o cliente, eu percebia que o cliente queria visualizar e a gente não tinha aquela possibilidade da entrega física, né? Porque eu não tinha condição de abrir a loja e tal. Eu pegava literalmente o carro, colocava as peças que eu tinha dentro e eu ia até o cliente.
Então eu levava até o cliente aquela peça para ele poder visualizar, para ele ver se a numeração da aliança que ele queria era essa, para ver se realmente aquilo ia atender ele. Você tinha um estoque ou tinha um mostruário? Era um mini estoque. Mini estoque. Literalmente Sim. um mini estoque, que era comprado ali às duras penas. Então, assim, essas questões que foram fazendo a loja aparecer. Então, assim, eu costumo brincar que a PPD ela surgiu dentro de um carro mesmo. Porque foi a partir dessa possibilidade de eu ir até o cliente, dessa luta árdua que a gente tem todos os dias, que a gente conseguiu fazer. Conseguimos, né? Fomos galgando essa questão do crescimento, essa questão da história mesmo da empresa. Consegui abrir a primeira loja física, né, que era literalmente uma estrutura diferenciada. Eu queria sempre dar aquela personalidade para a venda da joia. Eu nunca gostei da venda da joia sendo feita de forma simplesmente comercial. Então isso era um ponto que me incomodava, porque eu sabia que o cliente ele queria aquela exclusividade. Ele queria aquele atendimento personalizado, ele queria aquela atenção, né? E com a loja física eu pude dar essa atenção. Então o que eu fiz? Eu não tinha ainda nessa época condições de ter a loja física. Eu criei literalmente a PPD dentro de um escritório, num prédio comercial. E comecei a trazer os clientes para esse escritório. E aí os clientes vinham até mim, e nessa época eu funcionava sozinha, ainda era só eu, literalmente nessa empreitada, né, de crescimento da empresa. Então os clientes vinham até nós. E aí o que aconteceu? Por causa de questões do mercado, eu comecei a ter dificuldade com alguns fornecedores. E nesse entremeio, Augusto literalmente apareceu na minha vida, nós nos casamos e ele literalmente olhou para mim e falou assim: por que você continua dependendo de fornecedor e você não passa a ser produtora? Nossa. E aí foi literalmente quando a gente deu o passo final. Eu costumo dizer que duas mentes pensando, elas não formam só duas, elas formam 10, 20, é o famoso mastermind, né? Exatamente. Então, e como veio essa tua ideia? Estou aproveitando. Agora você conta a tua pode falar daí mesmo, pode ficar à vontade. Foi a situação. Primeiro, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, viu, André, pelo que você está abrindo aqui o espaço para a PPD Joias. E para mim, e principalmente para a Patrícia, porque ela é realmente uma empreendedora, uma pessoa que luta por esse mercado de joias em Brasília. Eu não sei se ela é pioneira, mas uma das. Né, que, salvo engano, é uma das que começou a vender de porta em porta alianças folheadas ainda. É bem pioneira. Quando surgiu a questão da folheação em Brasília, acho que ela estava ali encabeçando isso aí, divulgando essa novidade que aqui em Brasília não tinha. Essa questão de... A gente tinha a joia como a joia de ouro, né? Isso. Ou então uma peça em prata. Sim. Mas a questão da folheação, essa questão da... Acho que a Patrícia eu não conheço, se você puder me corrigir. Existiam algumas pessoas que realmente cuidavam da questão da folheação em Brasília, existiam algumas grandes empresas, né? Mas essa questão do atendimento personalizado, eu pelo menos não conhecia ninguém que tinha essa visão do atendimento em um escritório, um atendimento mais direcionado para um público específico. Aquele atendimento mais cara a cara mesmo, aquele atendimento onde você vai olhar no olho do teu cliente e entender exatamente aonde ele quer chegar. Qual é o sonho dele, qual é a expectativa dele. E o mercado da folheação, ele estava realmente muito recente, né? A gente está falando de coisa de 7 anos, 10 anos atrás. E o Augusto que deu a ideia, ele... Você entende desse processo? Não, ou foi a ideia somente? Nada. Foi a ideia. Eu entrei, vi toda a questão dela. E o gargalo, né? O gargalo, porque essa questão de fornecedor, eu acho que todo empresário passa por isso. Sim. É uma questão bem séria. E sem falar que Brasília, né? A gente vê Brasília apesar de ser a capital federal, mas ela é pequena. Sim. E a gente costuma brincar que é um deserto, né, sim, Brasília? E a gente é carente aqui de muita coisa ainda. Brasília ainda precisa de industrialização forte ainda. Eu acho. É verdade. A gente é muito carente aqui em vários pontos. E aí eu percebi isso e falei, cara, vamos, você topa isso? Vamos encarar isso, vamos ver como é que é essa... Vamos entrar na produção, vamos começar a pesquisar, vamos começar a ir atrás dessa questão de industrializar isso, trazer isso para Brasília, uma coisa mais específica da personalização, né? Sim. E aí ela falou assim, pô, vamos, né? E a gente foi atrás, e aí eu comecei eu já tinha uma pequena
Porque, assim, a questão da joia tem uma questão também do artífice, né? Sim. Da questão do artesão, né? Sim. E eu sempre tive uma facilidade com questões manuais, né? E aí, assim... Você tem um talento, né? Que ela descobriu. Que ela disse, não, é verdade. Que ela descobriu. E aí a gente entrou, a gente foi estudando, e tem que dizer que a gente estuda muito, estuda até hoje, é muito estudo, nada foi assim, eu busquei ali na internet, não, a gente Posso estudou. me arriscar a dizer que você é o idealizador de modelos também, assim, como se fosse um... Também. Pode Sim, ser. de design, sim, né, das sim, coisas. Sim, parte muito dos dois. Aqui André, eu, Patrícia e eu, a gente trabalha junto, né? É sempre assim, um compartilhado com o outro. Eu pergunto, o que você acha? Ela, pô, legal. Eu estou feliz hoje porque nós pregamos muito, valorizamos muito a família. E hoje nós estamos fazendo o segundo programa e todos dois eram casais que com esse mesmo valor. Isso é coisa que a gente tem que... Isso é uma joia. Isso é uma joia. E a nossa filha. Não, Olha ali, a assessora tá ali. Tá ali. Como é o nome dela? É Giovana. Giovana, tá todo mundo. Isso é fantástico, porque nós temos que... É daí que vem a base para tudo, né? Então, exatamente, a gente não consegue fazer nada sozinho, André. A gente precisa ter apoio, a gente precisa ter realmente os nossos laços muito bem preenchidos para que as coisas fluam, né? Para que as coisas funcionem. Eu gosto muito de, como vocês, a gente conversava antes, de passar aquilo que nós aprendemos, estudamos ao longo da vida. E uma das coisas é a questão do relacionamento, porque eu também trabalho com minha esposa 24 horas por dia, então a gente convive. E agora eu vou te pegar também como apoio para dizer que dá certo sim trabalhar com a esposa. Tá. Na verdade, é a pessoa que a gente tem, em tese, que mais nós confiamos e vice-versa, o cônjuge. Sim. Né? E as pessoas hoje parece que já casam com o pé atrás, nós já estamos entrando numa outra seara, mas isso o empreender, somos pessoas. Sim. Então, parabéns por isso. E quando eu digo isso em palestra, os homens ficam, eu ser minha mulher. Não, é assim mesmo. Digo, vocês vão me bater depois, mas se não fossem as mulheres, nós estávamos em apuros. É complemento, né? Um é complemento do outro. E Patrícia, ela veio na minha vida para literalmente isso, complementar, né? Trazer um vácuo que eu tive lá atrás, que ela preencheu. Maravilha. Né, que foi na questão pessoal e também nessa questão dos negócios, né, do empreendedorismo, né, que ela me trouxe isso, porque eu vim de uma área que não tem nada a ver com empreender e foi só a junção, a união perfeita, né, Maravilha. Que eu tenho amor porque assim, hoje eu tenho amor pelo empreendedorismo e pela PPD justamente por causa dela, porque se você conhecer a PPD, você vai ver como que é tudo muito feito com muito amor, né? Com muito carinho, com muito PPD, me diga, certamente tem algum P de Patrícia, que não. Não, na verdade, não a empresa ela surgiu do sobrenome, que é Papadopoulos. Ah, tá. Então, inclusive, a empresa, por um bom tempo, ela seguiu o nome Papadopoulos, né? Só que a gente, por identificar exatamente uma dificuldade na verbalização desse nome, né? Que não é muito comum ao brasileiro, sim, a gente acabou falando, não, vamos dar uma encortada para poder facilitar. Maravilha. E aí surgiu a PPD mesmo. E esse processo de produção? Como é que vocês... Não deixa de ter que buscar matéria-prima, lógico, não é acabada, mas tem que ter. Como é que vocês conseguem suprir isso aqui? Agora, né, que a PPD ela já está num nível de, vamos dizer, de pequena empresa, né? De média, né, por favor. A gente está nesse caminho, então a gente já tem uma organização um pouco maior, né? Então agora a gente já consegue buscar uma matéria-prima de maior qualidade, agora a gente já consegue buscar fornecedores que são realmente imbuídos nessa questão de fornecer para grandes empresas. Então a gente, por exemplo, na questão do ouro, uma das nossas grandes preocupações é buscar o mercado do ouro legal. Exatamente por causa dessa questão ambiental, essa questão toda que gira em cima do comércio de ouro ilegal, né? Então, uma das nossas preocupações é fazer essa busca legal de fornecedores, para que realmente a nossa joalheria contribua também com o desenvolvimento do meio ambiente, contribua com o desenvolvimento do próprio Brasil, né, em si.
Então, assim, a gente conseguiu fechar alguns bons fornecedores. A gente já tem uma certa dificuldade, André, na questão da mão de obra qualificada. A gente precisa, por exemplo, de alguns profissionais que ainda não conseguem oferecer para a gente 100% de qualificação. A gente percebe que no ramo da joalheria muita coisa é passada de pai para filho, que é realmente um ensinamento muito válido, é um ensinamento muito útil, né, na joalheria. Sim. A maioria dos ourives que a gente tem no mercado, principalmente em Brasília, é passado realmente de pai para filho, e aí essa história vai seguindo em diante. Só que o que eu percebo é que com a evolução que a gente está tendo mundial, com a evolução que a gente está tendo na questão da indústria, a gente precisa de mão de obra mais específica, mais qualificada. E no ramo da joalheria eu não sei por que acontece essa questão desse travamento no buscar conhecimento, no buscar aula, no buscar técnicas mais modernas. A gente ainda continua com um pessoal que ainda quer muito travar na joalheria clássica, né? Que é aquela joalheria antiga passada de pai para filho. Sim. Então, assim, eu acho que a nossa maior dificuldade não é nem mais no fornecimento, é literalmente no conseguir bons profissionais para poderem executar, porque assim, a maioria a gente deixa na mão dele mesmo, questões mais técnicas, questões que precisam de estudo. O Augusto, ele é uma pessoa que chega em casa e ele literalmente, enquanto o pessoal vai para o Instagram e Facebook, ele vai para o YouTube para tentar ver algum outro curso, alguma outra técnica, alguma coisa, ele fica pegando dicas com profissionais externos, né, do exterior. A gente tem essa busca incessante de conhecimento. E a gente ainda sente que ainda falta. Posso dizer que vocês amam o que fazem. Literalmente. Isso, nossa vida isso facilita bastante, né? E fazer a filha que está ali seguir nessa mesma linha, né? A gente deixa ela muito à vontade para ser. No nosso caso é a mesma coisa. As nossas já são grandes. Se ela quiser, pelo menos os caminhos estão abertos. Mas os princípios estão, as sementes estão... Sim, somos facilitadores, né? É verdade. E é interessante. Então, literalmente, vocês fazem o processo do zero. Do zero. Porque quando você falou em comprar o ouro, você faz tudo do zero. Hoje a indústria joalheira, o André, ela tá praticamente, não vou falar 100%, mas ela tá quase lá automatizada. Hoje o artesão, o ourives, né? Sim. O criador da peça, ele ainda é utilizado, mas não tanto como vamos botar 20 anos atrás. Entendi. Porque hoje a indústria está moderna, a gente hoje está com equipamentos hoje de prototipagem 3D, que são impressões, né? As peças saem imprimidas do computador, né? Hoje existe o profissional designer, sim, que é um profissional que ele projeta essa peça toda em computação gráfica, e isso tudo já, desse projeto que sai do computador, ele já vai direto para a impressão. Então a peça ela já sai pronta. Praticamente isso vai para um processo de fundição que ele vai virar metal, né? Assim, uma forma mais grosseira de dizer. Né? Esse processo, a fábrica fica onde mesmo aqui? Fica em Brasília mesmo. Não, aonde? Isso, fica em Taguatinga. Taguatinga, né? Isso, Taguatinga. Tá, e lojas, ela tá lá também o showroom lá. Showroom lá, exatamente. Nossa, quer dizer que é possível ver todo esse processo lá, alguém que queira, de repente, depende, né? Tem os segredos industriais, né? Por questão de segurança e por a gente lidar com alguns processos que envolvem matéria-prima muito cara, a gente dá uma afastada, tanto que a fábrica não fica no mesmo local da própria loja. Então a gente tem... Mas fico feliz em saber que nós temos uma fábrica de joias que sai do zero aqui em Brasília. Literalmente. E me fala das peças, o que vocês oferecem de diferencial, que eu acho que esse é o ponto. Você já falou da questão muito personalizada, mas em que? O que mais procuram? O que o público de vocês mais busca? Eu costumo brincar que a gente literalmente uma loja que oferece alianças de casamento, porque assim, eu posso dizer que 60% do nosso público é voltado para esse público, né, que procura as alianças de casamento. Mas eu falo que a PPD, ela trabalha com joias cerimoniais, vamos dizer assim, uma festa de 15 anos, um momento especial que você precise. Por exemplo, eu recebi um cliente até formatura? Tempo atrás, formatura também. Né? Apesar do anel de formatura ter mudado muito, a gente ainda tem a questão da peça com a pedra, né, personalizada. Já não se usa tanto aquele símbolo
pérolas laterais, esse tipo de coisa, ou aquelas peças muito robustas, é só né, a cor da coisa mais delicada. Mais né? delicada, mais personalizada. Eu recebi um rapaz que ele precisava de um brinco específico para a esposa dele que ia ser graduada no exército. Né? E ele queria exatamente o símbolo do exército nesse brinco. Só que o brinco precisava ter um tamanho específico porque não podia passar do lóbulo da orelha. Então o que acontece? Do exército, exatamente. Então o que a gente teve que fazer? Por exemplo, a gente teve que fazer em torno de 6 a 8 protótipos para conseguir chegar no tamanho ideal e detalhe, sem ela saber. Ou seja, a gente nem poderia tirar era uma a medida. Surpresa, não dá, né? Então a gente nem poderia tirar a medida. Imagina ele de noite, ela dormindo, ele olhando lá. Fiquei imaginando a cena agora. Era mais ou menos. Então assim, a gente fez em torno de 8 pegando a projetos réguazinha, para conseguir chegar no tamanho ideal que ele precisava para aquele momento, né? Então, pra esposa, porque tá medindo, né? Pra ver se vai viver muito, minha esposa, porque diz que tem... Eu li na internet que a gente precisa medir. Pois é. Então é exatamente essas questões que a gente produz mesmo, peças exclusivas. O cliente precisa de uma coisa que é literalmente única. A gente vai conseguir para você. Que maravilha. E qual é a sensação do cliente, que seria o feedback para vocês? Isso é fundamental. Essa parte eu digo para a nossa equipe de vendas, né, que é realmente a parte mais satisfatória que a gente tem no mercado, né, na questão do empreendedorismo, que é exatamente a satisfação quando você vê o cliente abrindo a caixinha dele, dando aquele sorriso. Nossa, tanto que essa é a pergunta que a gente faz. E aí, qual foi a reação? A gente quer saber a reação de cada casal. Né? Apesar da gente ter um fluxo grande de demanda lá na loja, a gente quer saber individualmente qual é a reação de cada casal. A gente quer aquele feedback. Então, por mais que a gente saiba, por exemplo, o cliente, uma das coisas que a gente fala muito, esse cliente não sorriu. Mas será que é a personalidade dele ou ficou alguma coisa ali que deixou a desejar? Sim. Automaticamente a gente já conversa com o cliente. Então a gente vai atrás desse feedback. E aí, gostou da sua peça? Induzindo ele a deixar aquele campo aberto para ele dizer, não gostei de tal detalhe, entendeu? Entendi. E o feedback dos nossos clientes é muito satisfatório. Tanto que quando vocês entram no Google, a gente tem lá, né, os feedbacks, Sim. o atendimento de cada menina. Então tudo pra gente ali é muito satisfatório. Eu sempre falo nas lives que a gente faz com os clientes que essa interação, e eu falo que a gente tem algumas pessoas que passam ao longo da nossa vida que deixam uma marquinha especial, né? Alguns clientes que deixam uma marquinha especial. E o engraçado é que esses clientes, por mais que eles não voltem a comprar qualquer coisa, eles não deixam de seguir a página. Eles não deixam de estar ali o tempo todo, eles não deixam de estar acompanhando com a gente o andamento da empresa. Então eu acho que assim, até um agradecimento aos nossos clientes mesmo, que depois vão assistir essa live, é muito especial saber que tudo que a gente desenvolve, todas as noites que a gente passa em claro, todas as vezes que tanto eu quanto o Augusto tivemos que ir para a fábrica de madrugada porque alguma coisa deu errado, ou porque algum equipamento parou de funcionar, e a gente tinha que entregar o produto no dia seguinte. Então, cada um desses clientes que sorriem pra gente é muito importante, André. Então, isso é o que faz, literalmente, a gente seguir o nosso caminho do nosso valor mesmo da empresa. Avaliar que está no caminho certo. É exatamente isso. E a gente tenta mostrar pro cliente que, André, problemas todo mundo passa. Sim. E na confecção também. É igual você vai casar, a noiva vai fazer o vestido, são quantas provas? São várias provas. É verdade. Né? E na confecção de uma joia é a mesma forma. E a gente tenta trazer o que? A segurança. Assim, calma, eu tô aqui do seu lado. Esse é o tema isso. Que eu ia até perguntar, que já envolve a questão da garantia das joias. Que aí você pode continuar, então. Exatamente. E a gente traz isso pro cliente. A gente fala assim, vem pra quê? Eu tô do seu lado. Nesse seu momento, esse momento tão especial, a PPD tá do seu lado. Não precisa ficar afobado. Vem, calma, vamos dar um jeito, a gente vai fazer de novo. Faz quantas vezes forem necessárias, vai ficar do jeito que você sonhou. Você vai entrar no altar perante o seu noivo ou a sua noiva com aquela peça no dedo que você sonhou. Porque essa é a proposta da PPD, né? É trazer segurança. A nossa garantia de material, de acabamento, de finalização,
de tudo que você precisa para que você saia de lá satisfeito, né? Sem medo Uma coisa interessante que a gente desenvolveu agora em 2023, é até então, bem recente. Então, só fazer você que está nos assistindo, que todos nós, como consumidores, temos uma preocupação com segurança, garantia. Aqui está registrado, você lá tem a garantia, tem a segurança. Já é uma empresa que está desde 2005, começou do jeito que a Patrícia contou, está do jeito que está hoje. Então, é uma empresa que veio para ficar, sim. E para crescer. Exatamente. Ainda nessa questão da garantia, em 2023 a gente desenvolveu uma forma de... Os clientes, eles tinham muita dificuldade com papel, né? Guardar o certificado, né? Sim. E essa questão do atendimento via sistema, essa coisa é mais recente, né? Antigamente a gente tinha o papel escrito. E eu via que os clientes tinham muita dificuldade em guardar aquele papel da garantia para poder apresentar e a gente ter o acesso à compra dele. E aí o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma certificação que vai dentro da própria peça. Ou seja, a própria peça do cliente, ele já recebe uma codificação, então ele pode perder todos os papéis. Ele pode simplesmente jogar fora os certificados. Vamos que a comparar peça tá com a numeração do chassi de um carro. Exatamente isso. Está lá gravado. Está registrado. É PPD Joias, pode ficar tranquilo. Está registrado. E a garantia é vitalícia do ouro que está sendo utilizado. Então, assim, o cliente PPD Joias não tem dor de cabeça. Ele procura... É igual a gente fala, assim, a gente pede muito. Porque que acontece? Hoje assim, eu vou casar amanhã. Até pra isso a gente dá um jeito, né? Eu vou casar amanhã, eu vou casar domingo. Até pra isso a gente atende, sabe, André? Nossa, mas também a pessoa ia buscar aliança com 2 dias. Não é nosso 7 melhor... dias, 7 dias. Ajuda PPD Joia, pelo amor de Deus. Não é nosso melhor mundo, mas acontece. Porque mas ninguém decide casar em 2 dias, né? Exatamente. Mas aí a gente sempre fala, né, gente, ó, planeje. Vamos planejar, porque a aliança... Mesmo que você não tenha ainda o valor assim investido naquilo, mas você pode ir lá fazer uma pré-consulta, sim. já pode dizer, olha, já dando uma direção, Já né? dando uma sabemos Para não chegar do zero. Para não chegar do zero, para não chegar desesperado, tem a pronta entrega. Não, gente, ó, ouro a pronta entrega, olha, são raríssimas, e são as lojas de grandes grifes que trabalham dessa forma, mesmo assim de forma muito pequena, porque são lojas de grife que as suas oficinas, as suas indústrias ficam fora do país e quando tem alguma base aqui no Brasil é distante, né? Nós não vamos entrar em questão de preço, mas com relação a custo-benefício, pelo que eu vejo, certamente é muito bom. É isso? Sim. Exatamente. Em questão de custo-benefício, a gente consegue comparar assim. Você vai pagar a qualidade de uma grande grife, porém sem pagar pela marca, vamos dizer assim, né? Apesar da PPD Joias ela tá se desenvolvendo em se transformar em uma marca mesmo, você não está pagando os royalties dela. É só isso. Então você tem essa redução de custo de investimento, né? Vamos dizer assim. Você sabe que os maiores investidores, vocês mexem com isso, conhecem muita gente que tem muitos recursos, né? Eles não estão preocupados com marcas, estão preocupados com qualidade. Né? E não estão, porque estão não desmerecendo as marcas, que é isso, jamais. Mas se você puder ter algo a um bom custo-benefício com a mesma garantia, por que não? Exato. Sim. Eu nunca vi ninguém pedir para tirar aliança para ver qual é. Qual é a marca? A minha aliança ao longo de tantos anos. Então, nós já falamos de vários desafios, né, que vocês falaram no início, mas o que ainda hoje tem algum gargalo? Ou seria... Bom, você falou da mão de obra, né, talvez? Sim. Algo a mais? Ou em cima da hora dos clientes? O em cima da hora ele traz aquela preocupação a mais, né? Porque assim, o prazo que a gente determina de 7 dias vai incluir, inclusive, possíveis problemas que acontecem durante o processo. Vocês entregam a peça em 7 dias. Isso, o prazo convencional que a gente utiliza para peças não personalizadas, que são aquelas peças mais tradicionais, a gente pede 7 dias úteis. Agora, peças que exigem muitos trabalhos, gravações, desenhos, esse tipo de coisa a gente pede em torno de 10 dias úteis e a gente já consegue atingir o público mesmo para entrega. Mas é aquele negócio, André, como a gente trabalha com personalização, tudo vai depender da peça que o cliente precisa. Sim, então, sim, esse é com certeza. Como que funciona a venda? Vocês vendem online? Sim. E como que funciona a personalização? Se alguém quiser comprar 100% à distância, é possível? Sim, é possível. A gente desenvolveu, né, na PPD um sistema de atendimento online muito bom devido à pandemia.
né? Durante a pandemia a gente teve isso, que né? isso, a gente teve literalmente que se adaptar, se atualizar. Então muita coisa que começou a funcionar muito bem na PPD foi devido realmente a alguns gargalos que a gente teve durante a pandemia. Então o cliente ele consegue, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo com as nossas vendedoras. Então ele vai falar, preciso de uma chamada de vídeo para ver tal produto. A gente vai pedir que ele direcione pelo menos no atendimento para os produtos que ele quer. Então ele vai poder fazer uma chamada de vídeo com a nossa consultora, com a nossa especialista, para ver o produto em vídeo, com mais detalhes. Ela própria consegue colocar na mão para ele visualizar, para ele ter mais algumas percepções que durante foto, todo esse atendimento. E como a gente oferece também trocas de numeração, por mais que a distância ele erre a numeração, a gente vai conseguir dar esse suporte de ajuste de numeração para ele sem nenhum problema. E aquela questão que você falou lá atrás da tecnologia do protótipo 3D, tudo a pessoa consegue visualizar isso tudo online, já em 3D, o produto ou não? Quando está comprando tudo? Sim, assim, quando antes de ser o produto acabado. Sim, é possível. O modelo, é possível. se for necessário, sim. Sim, se for necessário, sim. Até porque Um cliente mais exigente quer. E a gente já tem um catálogo já bem elaborado. A Patrícia conseguiu desenvolver um catálogo que assim, ela é assim, depois de ver, eu acho que não vai ter a necessidade de, mas se caso for o caso, isso sem dúvida nenhuma a gente. Vocês atendem o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro. E Brasília online, se ninguém quiser mais sair de casa, também pode, né? Mas se quiser fazer uma visitinha. Muitos clientes, na verdade, em Brasília tem essa questão da entrega mesmo, né? Faz a compra toda online e recebe no conforto de casa. Então, até para Brasília, o comércio da entrega em casa ainda continua muito forte. Que coisa. A comodidade. Me vem em mente uma coisa que, né, a tua entrega bom, ninguém pode, tudo tem que ter a questão da segurança. Você trabalha com produtos, mas certamente deve ter algum seguro, alguma coisa para mexer com isso, porque não é fácil, né? Uma coisa é você, sem desmerecer, mas está entregando produtos de valor agregado baixo, outra. Sim. Então, e quais os projetos, assim, para a gente ir direcionando uma finalização? Quais os projetos da PPD de expansão? Ou o que vocês vislumbram? Mais lojas ou online mesmo? O que puder. Não precisa dizer, vai ser franquia, não vai ser franquia, vai ser isso, não vai ser... A gente tem vários projetos em mente, sim, André, mas assim... O que pode ser revelado? A PPD, ela está muito... Ela estava, né, até o início de 2023, muito focada em construir realmente a solidez da empresa. Então, a gente estava muito focado nessa questão do vamos fazer a empresa funcionar sozinha. Porque a gente precisa exatamente que a empresa comece a funcionar sozinha. Como a gente conseguiu atingir isso com uma excelência muito grande, então, desde o iniciozinho desse ano, a gente já começou os projetos de ampliação para outros estados. Então, a gente já está naquele processo do analisar o estado, ver quanto que a gente vai precisar para poder fazer essa ampliação, fazendo todos esses levantamentos. Aí seriam lojas somente? Isso, exatamente. A produção toda aqui, né? Ou não? A princípio, bom, sim. Quem sabe, né? Vai depender, né, da demanda. Exatamente, é o que eu falo. A gente está muito acostumado com o mercado de Brasília, e o mercado de Brasília é muito desafiador, né? Então, a gente fala que, possivelmente abrindo em outros locais, a gente vai vislumbrar outras perspectivas de compradores, outro mercado, né, para o nosso ramo. Então, tudo vai depender das primeiras lojas que estão aí para serem abertas. Aguardem, gente, aguardem. Eu não vou aqui muito cutucar, porque é segredo de Estado, mas isso demonstra a solidez, né, da empresa. Mas a gente promete que acontecendo a gente avisa de primeira mão aqui. Vocês vêm aqui fazer outro anúncio. Vocês voltam aqui com a gente, tá? Eu vou ficar com esse compromisso para anunciar para vocês de primeira mão quando vai inaugurar ali em Minas, ou não sei se vai para São Paulo. Opa! Tô quase não tô especulando, tô só... Bom, gente, o que eu queria deixar vocês à vontade para alguma... Eu estou muito satisfeito com o que eu vi. É bom saber que em Brasília é um mercado tão desafiador, tão pouco industrial, que esse eu acho que é o maior desafio para nós empresários e para o governo. Incentivar nossos empresários a trazer as indústrias para cá, a industrializar, a produzir. Nós temos que gerar emprego. Estamos enfrentando um problema agora, né, do Fundo Constitucional,
porque dependemos muito de muita coisa. Então, quanto mais indústrias tivermos aqui próximo, dentro do nosso Distrito Federal, melhor para o nosso Distrito Federal. Então, o desafio de vocês foram pioneiros, um dos pioneiros aí nessa parte, e que venham mais, não tenham, de qualquer segmento. Aqui, Brasília, é um desafio, mas não há crescimento sem desafios, né? Sim, exato. Se você a gente pensar é pioneiro, hoje, a gente tem a chance de estar na frente. Você consegue resumir vocês? Você falou há 17 anos, eu não sei, vocês estão ali, mas ou vocês dois resumirem, ou de 15 anos para cá, ou você que abriu, numa frase, sei lá, é difícil, mas numa palavra, o sentimento de olhar 17 anos e olhar hoje. É 17, né? É isso, 17 anos. André, o empreendedorismo para a gente é saber chegar no fim do no fim do poço, e ali no fim do poço qual decisão você vai tomar. Qual é a decisão? Qual é a expectativa que você vai ter ali, no fundo do poço? Você vai escalar o poço ou você vai se deixar entregar? É verdade. Então eu acho que é mais ou menos isso. Não se preocupe em chegar no fim do poço. O fim do poço às vezes pode ser realmente onde você vai dar o seu empurrão, onde você vai. A gente teve vários momentos que a gente pensou em desistir. E exatamente a atitude que a gente teve de falar, vamos, nós somos empreendedores, isso aqui vai funcionar. Foi isso que fez a PPD crescer, foi isso que fez a PPD se manter no mercado, mesmo diante de todas as adversidades. Então, assim, o conselho que eu dou para você que está tentando abrir teu negócio, abrir teu empreendimento, não desiste. Não desiste, é muito desafiador, é muito difícil você ter realmente seu negócio, mas vale a pena, porque você está trabalhando para você está oferindo renda para a população, você está contratando pessoas, você está realizando o sonho de outras pessoas que vão ser seus funcionários, que vão ser seus colaboradores. Isso é muito satisfatório, isso é muito bom, saber que você está realmente trazendo sonho e expectativa para mais pessoas. Produção, como está nosso tempo aí, por causa daquele recomeço, já está tudo normal, né? Então, e é gratificante essa geração, nós precisamos de pessoas que gerem riqueza para o nosso país. Isso. Né? Porque... E um assunto que você bateu muito bem, André, foi a questão da falta de incentivo. Sim. Aqui em Brasília para o empreendedor. Porque nós, empresários, nós somos pagadores de impostos, somos pessoas que estão ali gerando não só riqueza para o Estado, mas também para outras famílias, né? Sim, que trabalham com certeza. Então, assim, no ramo joalheiro, assim, eu acho que a maioria dos empresários de Brasília passam por isso, se sentir literalmente só, né? Você se sente literalmente Eu queria só. fazer até um apelo aos nossos, porque nós temos um programa específico aqui, Equilíbrio Nacional, temos recebido ele vai toda quinta-feira ao ar, às 20 horas, e ele vem agora reestruturado. E nós estamos trazendo exatamente todos os nossos parlamentares do Distrito Federal, trazendo pessoas de governo, trazendo todo mundo para exatamente falar desse desafio com o Distrito Federal. E que olhem para esse segmento também, para todos, né? Nós precisamos olhar para todos. O governo ele tem que ser um gestor. Eu sou muito adepto, apesar que isso quase gera conflito de opinião, não deles, da população, porque não está bem compreendido que o governo ele é um agente gestor, fiscalizador, mas ele não teria que ser o executor. Sim. Dá para ele passar para a iniciativa privada bastante coisa. Eu acho que isso vai fazer a coisa fluir de forma geral. E assim, isso é dado recente que eu li e dizendo que Brasília está dentro dos 30% do anonimato, né? Falta que são pessoas que estão trabalhando, estão empreendendo, mas não são formalizadas. Então, a informalidade no DF é em 30%. Isso ainda é muito alto. É muito alto. Se a gente for comparar o Distrito Federal com as outras cidades da federação, a gente é muito pequeno. E para ter uma fatia de 30% na informalidade, isso é uma perda muito grande para o Estado, né? Porque as pessoas não querem empreender de forma correta, ou não sabem empreender, ou então o Estado não está sabendo lidar com isso, né? Trazer essas pessoas para o lado.
né? Pro lado da arrecadação. Vamos criar um debate que todos estão do mesmo lado. Sim, exato. Estado, o governo, os empresários. Nós como empresários não devemos olhar o governo como um adversário, nem vice-versa. E temos que estar todos juntos em prol do desenvolvimento, né? Uma coisa que aconteceu na PPD foi quando a gente realmente passou para esse estágio do pagador realmente de impostos, né? Porque eu acredito que como a gente começou como MEI, então tinha aquela taxação pequena de imposto, e quando você vai fazer essa transição para uma empresa maior, você começa a colocar na ponta do lápis a quantidade de impostos que você vai pagar, né? E óbvio que isso tem o seu custo. E eu naquele dilema, me mantenho MEI, vou para uma categoria maior. Eu assisti um podcast, não me lembro agora de quem, até depois eu busco isso, onde ele falou que a empresa vai continuar no estágio que está até virar pagadora de impostos. Então, somente a partir do momento que a gente realmente implementou essa questão do vamos dar o segundo passo, vamos crescer a empresa, vamos começar a dividir a nossa renda. Isso. A gente está recebendo, mas a gente precisa dividir a nossa renda. Foi só quando a gente deu esse passo que a empresa fez assim. A empresa começou a crescer, a gente começou a ter literalmente credibilidade de mercado. Então, é aquele negócio, você tem a questão dos impostos, que são altos ainda no nosso país, só que você não cresce sem pagar impostos. Esse é um dos segredos do sucesso, não se ganha sozinho. Exatamente. Temos que dividir para multiplicar, né? Exatamente. Então nós estamos encerrando, mas antes eu queria que vocês olhassem direto e deixassem uma mensagem à vontade e como encontrar vocês. Vocês já falaram, mas pode reiterar. Pode. Pode. Então quem quiser encontrar a PPD Joias, a gente está em todas as plataformas, Instagram, Facebook, com @PPD Joias. As meninas estão à disposição para atender todos vocês da melhor maneira possível, exatamente com esse carinho e personalidade que a gente tem. E para você que está assistindo de forma a querer absorver qualquer conhecimento quanto a empresariado, não desista, continua, vai valer a pena, você vai trabalhar para você mesmo e você vai ter a satisfação que é ter realmente pessoas que vão depender do teu negócio, pessoas e famílias que vão depender do teu negócio. Essa é a minha dica para todos vocês. E eu queria deixar aqui também um alô para todos os nossos funcionários, que é o nosso maior capital. Literalmente. São a nossa equipe PPD Joias, né? Todos que estão lá agora também, trabalhando, fazendo o melhor para todos os nossos clientes, e deixar um forte abraço para vocês, que vocês são o pedaço mais importante para a gente. Vou dizer uma coisa, vou complementar para vocês, equipe PPD. Eles só podem estar aqui porque vocês estão lá. Exatamente. É exatamente isso. Não é isso? Porque quando você disse que em 2023 você consolidou a empresa funcionando sozinha, é porque está tudo nos trilhos. Então você já começa um novo desafio. O que é bom. Você não quer parar, vocês não param. Então, nós agradeço vocês, que a PPD Joias continue com essa disposição, com esse entusiasmo, vocês dois, casal, com esse brilho nos olhos, que eu acho que isso é que faz as coisas movimentarem, e que esse brilho passe para a equipe, certamente é passado, para a família, e que vocês tenham sucesso e continuem. Depois vocês vêm de primeira mão contar a expansão para onde vai ser as lojas, tá? Então nós estamos encerrando mais um Fica Rico Podcast. Não esqueça de seguir as nossas plataformas, TV Vincere, Jornal Clássico Brasília, Rádio Brasília, próprio Fica Rico Podcast. Sigam, venham, o seu espaço aqui está garantido. Você não se preocupe, como foi dito aqui, nós temos que investir para crescer. Então você pequeno, médio, profissional liberal, tenha certeza, o seu espaço está garantido aqui na TV Vincere em uma de nossas programações. Então nós estamos encerrando mais um programa e aguardamos você no próximo programa.